benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Palavra de salvação. Nós estamos no dia 5 de julho, uma data em que celebramos o aniversário da juventude da Igreja Metodista Unida, e durante todo o culto, desde o hino de abertura até o momento, as palavras foram centradas na juventude, ou foram dirigidas à juventude. Eu, porém, falarei para toda a igreja, porque além dos jovens, dentro deste templo, tem papás, tem mamães. Então, amados irmãos, o tema que nós escolhemos para ministrar, fundamentado naquele que é o tema central das festividades, só invertendo ou trocando a ordem das palavras, é: com lealdade sirvamos a Igreja de Cristo. Com lealdade sirvamos a Igreja de Cristo. Queridos irmãos, enquanto jovem desta organização escola, e antes de mais quero agradecer o gabinete pastoral por terem cedido o púlpito, que é um lugar dirigido, preparado para os pastores apacentarem as ovelhas, pregarem e ministrarem a palavra do Senhor. Mas em datas como estas cedem a outros membros da igreja, e nós, enquanto jovens, hoje estamos ocupando o púlpito, pelo menos em toda a extensão do distrito eclesiástico de Luanda e de Colibeno, e nos demais distritos que também têm esta prática da troca de púlpito. E nós nos sentimos lisonjeados. Muito obrigado, reverendo Diogo, muito obrigado, reverendo Kitushi. Então, nós, enquanto juventude, durante o nosso tempo de existência, nós já refletimos em torno de muitos assuntos, já refletimos em torno de muitos temas, mas este ano nós entendemos refletir acerca da lealdade à Igreja de Cristo. E como base para sustentar o tema central deste ano, nós escolhemos exatamente o livro de Colossenses, o seu capítulo 3, no versículos 23 e 24. E no final da mensagem os irmãos poderão perceber basicamente por que razão nós escolhemos. Ao preparar esta mensagem para partilhar com a igreja de Colibeno, eu pesquisei, procurei buscar um pouco mais a respeito da tradução, do conceito por detrás da palavra lealdade. E como é hábito de muitos pregadores, como é hábito de muitos estudiosos da Bíblia, eu entendi procurar as palavras originais no hebraico, o grego, para perceber de fato qual é o conceito para nós também. Amados irmãos, se nós procurarmos uma palavra hebraica na Bíblia Sagrada que é literal, a tradução lealdade, como nós traduzimos muitas outras palavras do inglês para o português, nós não vamos encontrar como tal. A única palavra mais próxima da palavra lealdade no hebraico é a palavra hesed, que para os nossos, ou para o nosso conceito literal, para a tradução literal ao português, é amor leal. Uma palavra que, por sinal, Moisés usou para descrever Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 34, no versículo 6, no momento em que Moisés vê Deus passando, não propriamente a face de Deus, mas vê as costas de Deus, naquele momento em que, depois de o Israel ter pecado contra o Senhor, Moisés está naquele momento falando para Deus, ele vai pedindo muitas coisas e Deus passa para Moisés. E a Bíblia fala que Moisés declarou muitas coisas. Entre as muitas coisas que Moisés declarou, ele exatamente declarou que Deus possui amor leal. E amor leal é naturalmente um amor que permanece firme, porque está baseado em um compromisso ou em uma aliança, tal como nós vimos Deus fazer com o povo de Israel. Nós, ao lermos o livro de Gênesis, Êxodo e tantos outros no Velho Testamento, poderemos entender que Deus é leal em toda a sua maneira, durante todo o tempo que ele se relaciona com o homem. A lealdade de Deus é demonstrada quando mesmo o povo de Israel, tendo pecado contra
ao Senhor, Ele não se esquece do seu povo. Lembramos que o povo de Israel já no deserto, naquele momento que construiu para si estátuas, construiu para si aqueles bezerros e adorou-se, prostrou perante outros deuses, aquelas imagens que eles construíram para si. Deus tinha tudo para quebrar o seu compromisso. Deus tinha tudo para quebrar a sua aliança que Ele havia feito com Jacó, que Ele havia feito com Abraão. Mas a Bíblia declara que Deus tem um amor leal. E a lealdade é um amor que permanece firme porque está baseado em um compromisso ou aliança. E nós, enquanto igreja, nós, enquanto juventude, nós, enquanto organização de homens, de papás, jovens adultos, não podemos entender o conceito de lealdade para com a igreja sem primeiro percebermos o versículo 18, por exemplo. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses: vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra ela. Primeiro, lealdade para com a igreja se reflete na lealdade com o nosso íntimo, com os nossos semelhantes. Para o marido, lealdade com a igreja significa primeiro amar a sua mulher. Para a mulher, lealdade com a igreja de Cristo significa primeiro estar sujeita ao seu marido. Nós não podemos entender lealdade ao serviço da igreja de Cristo sem percebermos que nós temos uma responsabilidade no nosso lado. Para os filhos, Paulo declara: vós, filhos, obedeceis em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. O versículo 20 do capítulo 3 do livro de Colossenses. Então, amados em Cristo, neste dia que nós refletimos em torno de lealdade para com a igreja de Cristo, primeiro, para os maridos, o nosso grupo, precisamos amar as nossas mulheres. E amar é naturalmente cumprir com as nossas responsabilidades em casa. Eu não acredito que um homem de Deus que serve com a lealdade à igreja de Cristo não ama a sua mulher. Uma mulher que serve com a lealdade à igreja de Cristo insubmissa ao seu marido, não é possível. Antes de tentarmos entender que somos boas guias de classe, somos boas presidentes de protocolo, somos bons mordomos, somos bons guias leigos, precisamos entender sobre a nossa responsabilidade no lar. Antes de nós, enquanto filhos, entendermos sobre ser um bom diretor, porque temos responsabilidade na igreja local, que somos membros efetivos da Igreja Metodista Unida, nós precisamos entender que nós, enquanto filhos, precisamos ser obedientes aos nossos pais. Eu sei que nessa parte os pais vão ficar felizes, porque nós, enquanto filhos, muitas vezes somos desobedientes. Não ouvimos a voz dos nossos pais. Então, lealdade para com a igreja de Cristo, em primeiro, é cumprir com as nossas responsabilidades no lar. Marido, ame a mulher. Mulher, ser sujeita ao seu marido, ser submissa ao seu marido. Filho, ser obedientes aos nossos pais. Segundo, lealdade para com a igreja de Cristo é também nós, enquanto senhores, enquanto donos, enquanto chefes, enquanto bosses, enquanto profissionais, cumprirmos com as nossas responsabilidades. Sermos leais à igreja de Cristo é também sermos bons profissionais. Amados em Cristo, não existe um servo fiel com a igreja, um servo leal com a igreja, um servo comprometido com a igreja Metodista Unida, quando você não é um bom patrão, quando você é o patrão arrogante, quando você é o colega que odeia as pessoas, quando você é a colega que fala mal das pessoas. Na escola também serve. Você não é um servo leal de Cristo. Você não serve a igreja com lealdade se você é um aluno que cabula. Não. Você não é leal com a igreja de Cristo. Porque ser leal com a igreja de Cristo é representá-la fora das quatro paredes.
E na parte superior é onde tem mais os jovens. Nós jovens estamos na universidade, ensino médio, no ensino secundário, precisamos entender que sermos leais com a igreja, podemos não ter cargo, mas sermos leais com a igreja de Cristo significa sermos bons estudantes. E um bom estudante não é o estudante que calcula. Então, com lealdade, sirvamos a igreja de Cristo. Mas quem é leal? Como membros efetivos da igreja metodista, como membros à prova, quando nós somos recebidos, nós fazemos um voto. Os membros da junta administrativa, quando são recebidos e apresentados, fazem um voto com a igreja. E nós traduzimos que a palavra lealdade significa o quê? Um amor que permanece firme, porque está baseado o quê? Em um compromisso, em uma aliança. Eu lembro que quando fui eleito secretário-geral, lá no Distrito Eclesiástico do Ambo, eu fiz uma promessa de que serviria. Eu disse sim com o auxílio de Deus. Eu já fui membro da junta administrativa local, já fui diretor local. Todos os membros da junta administrativa, ao serem recebidos, declaram que serviremos sim com o auxílio de Deus. Quando somos recebidos como membros efetivos na igreja metodista, nós fazemos um voto. Então, sermos leais à igreja de Cristo é nós cumprirmos com o voto que nós fazemos. E não existe uma outra figura que eu poderia usar. Nós vimos aqui os jovens representando um exército. Lealdade é o que faz. Leal, perdão, é o soldado que no início da sua jornada faz o quê? Jura por Deus. Muitos de nós podemos até nem ver no nosso dia a dia soldados. Podemos nem ver pessoas andando com um guarda-costas, por exemplo, mas nos filmes várias vezes vimos o presidente andar com o guarda-costas, o presidente tentando, sendo assassinado, e o guarda-costas vai na frente. Aquilo é lealdade. Lealdade é o que Ruth fez com a sua sogra. E a palavra recebe é exatamente usada falando daquele sentimento, daquela ação que Ruth teve com a sua sogra. Ela disse: onde tu fores, eu irei, perdão. Onde o teu Deus será o meu Deus. Então, eu e você precisamos entender que sermos leais à igreja, antes de tudo, é sermos leais, é cumprirmos com a nossa aliança, atendermos o nosso compromisso, honrarmos o nosso compromisso. Marido, ser fiel à sua mulher. Mulher, ser submissa ao seu marido. Isso é lealdade à igreja de Cristo. Sermos leais à igreja de Cristo é servirmos conforme nós declaramos quando recebemos algum cargo. Isso é lealdade. E eu sei que em função das vicissitudes, em função das tribulações, em função das sobrecargas que nós, enquanto membros dessa igreja, temos no dia a dia, nós podemos pensar em abdicar do cargo que recebemos no princípio. Eu mesmo, um ano depois de ser, enquanto secretário-geral, pensei em me afastar do cargo. O trabalho exigia muito de mim, o relacionamento exigia muito de mim. Na altura ainda nem era casado. A igreja exigia. E normalmente a corda arrebenta no lado mais fraco, né? E nós, reconheço que nós, enquanto membros da igreja de Cristo, muitas vezes consideramos que o lado mais fraco é a igreja. Se o trabalho tiver a exigir demais, o casamento tiver a exigir demais, a sociedade estiver a exigir demais, a primeira coisa que nós abrimos mãos é a... Quem nunca pensou? Não, eu já não vou servir a igreja. Mas o salário nós não abandonamos, não pensamos em abandonar. É o salário, é de onde vem o nosso pão, né? Nós não abdicamos. Do casamento nem podemos pensar, do lar nem podemos fugir. Então, a primeira coisa que nós pensamos em largar é a igreja. Então, nós, enquanto juventude, neste ano entendemos pensar que, como membros dessa igreja, nós precisamos servir com lealdade. Mas por que razão nós entendemos pensar sobre lealdade
olhando para o texto de Colossenses 3, o versículo 23 e 24. A palavra declara: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Antes desse texto, antes dessa declaração do apóstolo Paulo, Paulo fala para as mulheres serem submissas, para os maridos amarem, para os senhores ou para os filhos, perdão, serem obedientes, para os pais, eu esqueci de falar essa parte, não irritarem os seus filhos, para os senhores ou os servos obedecerem em tudo os seus senhores, não servindo só na aparência, como para agradar os homens. E no versículo 23 ele declara o quê? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Por que razão nós, enquanto membros da igreja, quando tudo está a pesar, entendemos abandonar a igreja? Porque nós fazemos pensando que estamos servindo aos homens. Em primeira instância nós pensamos: o diretor vai me avaliar se eu não aparecer na atividade. Membros do corpo diretivo, membros da juventude. O diretor vai me avaliar se eu não aparecer na atividade. Membros da junta administrativa, se eu não apresentar o relatório, a junta vai faltar. Aqui os pastores podem ser quem está acima de si, o superintendente, sua reverendíssima bispo. Nós primeiro pensamos nos homens. Então Paulo, entendendo isto, ele orienta que quando você, enquanto marido, amar a sua esposa, fazendo não como se estivesse a amar aos homens, mas faça fazendo o quê? Como se estivesse a servir ao Senhor. Você, esposa, quando estiver a ser submissa ao seu marido, seja submissa, não entendendo que você está fazendo só a ele, mas entenda que você está a fazer, sobretudo, para agradar a Deus. Quando você, enquanto filho, obedecer ao seu pai, pense que não estás fazendo somente para ele, pense que você está fazendo para o Senhor. Servir a igreja de Cristo, mais do que cumprir com as nossas responsabilidades com ela, cumprir ou atender os nossos compromissos nela, a aliança que fizemos no princípio do ano, a aliança que fizemos quando nos tornamos membros efetivos desta igreja, nós estamos fazendo ao Senhor. Nós não estamos fazendo só para a igreja metodista. Quando nós declaramos que oraríamos pela igreja, nós não estamos só fazendo para Ele, nós estamos fazendo para o Senhor. Isto é agradável ao Senhor. E Paulo declara no versículo 24: sabendo que receberás do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, servi. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Esta é a palavra de reflexão que nós trazemos para a igreja. Nós podemos, enquanto membros da Igreja Metodista Unida, entender muitas coisas sobre ela. Nós podemos ter o nosso pensamento sobre o dízimo. Nós podemos ter o nosso pensamento sobre o batismo de criança. Nós podemos ter o nosso entendimento sobre o consumo de álcool. Mas servir a Igreja de Cristo, atender o nosso compromisso com a Igreja de Cristo, com a Igreja Metodista Unida, não é só para ela, não é o fim último, não é agradar a igreja. O fim último é agradar ao Senhor. E ser leal à igreja, quando nós declararmos, enquanto membro da Igreja Metodista Unida, você não pode fazer uso de bebida alcoólica. No outro dia nós íamos com o guia leigo da conferência anual e nós conversávamos em torno disto, em função do debate que se passou na rádio. Eu e você entendermos que, enquanto membros da Igreja Metodista, ainda que a Bíblia não declare assim de forma clara que é proibido beber, eu e você, enquanto membros da Igreja Metodista, estamos expressamente proibidos de fazer o consumo de bebida alcoólica. Enquanto membros da Igreja Metodista, a Bíblia isso declara: estamos proibidos de ter uma outra mulher, estamos proibidos de ter um outro marido. Enquanto filhos, estamos proibidos de desobedecer os nossos pais. Enquanto servos, estamos proibidos de desobedecer os nossos patrões, os nossos chefes, os nossos bosses. É o compromisso que nós assumimos. E repito, o conceito de lealdade é qualidade de ser fiel, ser honesto,
atender o compromisso, honrar o compromisso, é manter com a palavra. Isso é que é ser leal. É o que um soldado faz, porque no princípio da sua caminhada ele jurou bandeira, ele jurou defender a pátria. Então nós, enquanto membros da igreja metodista, e os jovens bem cantaram, precisamos responder prontos, porque nós somos soldados. Enquanto cristãos, precisamos responder prontos, porque nós somos soldados. Precisamos representar a igreja, porque nós somos ministros do Senhor, somos embaixadores de Cristo, e todo embaixador representa o povo, a nação que ele pertence, ainda que não esteja nele. Ainda que você não esteja aqui no pátio da Icônia e Bengo, ainda que eu não esteja no pátio da igreja de Belém, nós, enquanto membros da igreja, precisamos entender que sermos leais à igreja de Cristo é sermos bons maridos, boas mulheres, bons filhos, bons chefes, bons funcionários, bons patrões. É isso que nós precisamos entender. E a nossa oração é que Deus, rica e poderosamente, nos possa abençoar e alimentar com a sua doce